E aí, Samara? Tudo bom, Carlota? Opa, ótimo. Carlota pra mim, né? Mas todo mundo chama de Carla? Não, Carlota. Olha, tá virando Carlota, acho que por sua causa. De tanto o pessoal te ver falando Carlota, tá todo mundo agora achando que pode me chamar de Carlota. Não tem problema, porque também tá todo mundo me chamando de Sams. Não é? É o cúmulo da intimidade. Eu fico brava quando te chamam de Sams. Ah, você tem ciúmes? Claro, fui eu que comecei a chamar, agora tá todo mundo assim? Não. Olha, eu vou te falar. Uma piada, viu, Samara? Essa minha sócia nunca foi tradicional. E falando em tradicional, Carla, a gente veio aqui falar como é uma aula tradicional. Você deu aula há muitos anos, eu também. Não, como é uma aula tradicional, não. A gente não veio falar nada disso. Nada disso? Não, esse bate-papo aqui, ó, quase num barzinho, não é nada disso. É o contrário. É como não dar uma aula. Exatamente. Então, hoje, eu acho que o papo aqui é o seguinte. Como que as certificações Google podem te ajudar a transformar a sua sala de aula? Mas precisa transformar? Ah, não, precisa não? Você pode continuar do jeito que você tá? Tô te perguntando. Não, eu que tô te perguntando, porque você sempre fala aí da coisa... Porque aula tradicional funciona. Vai, conta aí. Não funciona. A gente tá aqui, nós chegamos aqui. Eu, você e você que tá assistindo a gente aí agora, por meio das aulas tradicionais. Eu não. Ah, chegou. Sorry. Ah, não. Não, que eu assisti. Então. Mas não que eu dei, ó. Boa. Bom, o que eu quero dizer é que você foi aluna do sistema tradicional de ensino. Não, aliás, boa aluna, porque eu sei que ela era boa aluna. Eu era nerd. E a gente não tá aqui, Carla, nunca, jamais, para criticar qualquer jeito de dar aula. Ah, eu acho que qualquer jeito, se você está impactando o aluno, já faz muito sentido, né? Ainda mais num país como o nosso, né, Samara? Exatamente. O que eu acho que é importante é a gente entender que existem métodos e estratégias que podem ser adotados para ajustar a sua aula tradicional ou até para fugir dela. Agora, por que eu acho, Carla, que é interessante a gente não dar aula tradicional o tempo inteiro? O que é essa aula tradicional? Ela é a palestra. Tá? É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Numa não, sessão. Palestra não, palestra... eu quero é bater papo com você, nada de palestra. O que acontece? A gente vai lá, normalmente a gente detém a informação, a gente escreve essa informação no quadro, explica para o aluno como é que ele vai lidar com aquela informação. Essa aula, ela tem o seu valor, ela funciona, mas eu acho muito problemático que um aluno de educação básica receba por dia 5 aulas nesse mesmo formato, tá? Não, olha, Samara, você pode até, tudo bem, funciona para quem? E para quê? Para quantos? Essa é a minha pergunta. E para quantos? E para quantos, né? Porque a gente, por exemplo, teve filhos que se enquadraram totalmente no sistema e, por outro lado, tivemos filhos que nunca se enquadraram. Então, assim, vamos convir que metade dos alunos não se enquadram nesse formato de aula. E mesmo porque a gente tem que lembrar que isso era tudo de uma era industrial em que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Total. Então, como é que a gente passa ileso... sem usar as ferramentas que a gente tem hoje, né? E continuar no meio tradicional. Não dá mais, Samara. Não dá mais. Os nossos filhos, a dinâmica é outra. Até a sala de aula mudou, por que a aula não vai mudar? Olha, né, eu acho até que a pandemia veio, Samara, para mostrar pra gente exatamente. Eu sempre digo isso, a pandemia, cara, é realmente o momento mais desafiador, um dos momentos mais desafiadores da história. Mas eu acho que teve uma grande vantagem aí, que foi o fato da gente parar, o mundo parar, para entender que o mundo é digital, ponto. Né? E nisso, uma das áreas mais impactadas foi a educação. Né? Foi a educação. E mais impactadas no sentido de ter que se ajustar, ter que mudar, ter que se refazer, se adaptar muito rapidamente, tanto as escolas quanto os professores, a forma como você pensa a sua aula, não dá para ser, tipo assim, você não pode usar a mesma metodologia que você usava antes no digital. Pode, porque a gente sabe que tem professor, inclusive, que pega e coloca o quadro e dá aula como se fosse um quadro, né, no digital. Mas, Samara, qual que é o sentido disso? No fundo, Carla, eu vou entrar num pedagogês aqui que eu gosto, você sabe que eu gosto. Eu sei. O que eu entendo é o seguinte, a gente tinha um método de ensino no tradicional que era muito centrado no professor.
Aí, por muito tempo, né, quando a gente começou a estudar várias teorias da educação, novas metodologias, a gente trabalhou no método centrado no aluno. Então, meio que a gente tinha dois polos, professor e aluno. E hoje em dia, Carla, com as novas tecnologias e com um mundo diferente, eu acho que a educação ela tem que estar mais voltada na relação aluno e professor. Que é o que o Luciano Meira fala, né? Isso Nas que eu ia interrelações, dizer. Isso não né? é algo que eu construí, né? O Luciano Meira fala disso. Cara, assim, que por sinal, se você quer saber um pouco, aprender algo importante para a educação hoje, é escutar os dois irmãos, o Luciano Meira e o Silvio Meira. Exatamente. Eu sempre aprendo alguma coisa com Exatamente. eles. E aí as pessoas sempre perguntam, Carla, como é que a tecnologia tem mudado a realidade das aulas? E eu acho que está exatamente aí. O que a tecnologia mudou é a forma com que as pessoas se relacionam. E se eu pensar em educação como relação, para que haja ensino e aprendizagem, eu tenho que mudar também o meu jeito de pensar a aula. Então, a tecnologia, as redes sociais, os grupos, o acesso rápido. Aliás, a gente sabe que o Brasil é um país que não tem equidade digital, de conexão, mas a gente sabe também, Carla, que mesmo o aluno não tendo, a gente consegue transformar a aula para melhorar o acesso dele, mesmo que a gente não tenha o acesso à internet constante, né? Porque tem muito disso, eu vou me especializar em tecnologia se a região que eu trabalho nem tem tecnologia para o meu aluno usar. Mas ele não vai sair de lá um aluno tecnológico, com letramento digital, ele também não tem que aprender? Nunca vou me esquecer daquele caso daquele professor que desenhou no quadro. Muito legal. Você lembra disso? Lembro. Que a prova nacional da escola, gente, era saber como é que funcionava, se eu não me engano, o Word, a tela do Word. E ele não tinha computador na escola. Ele desenhou no quadro a tela do Word para os alunos entenderem como é que funciona. Então, no fundo, o que aconteceu é o seguinte, parceira, a tecnologia chegou e ela não vai embora. Não vai. E não faz sentido eu, enquanto professor, ficar dando uma aula tradicional, palestra o tempo inteiro, se a tecnologia pode me ajudar nessa relação com o Nossa, aluno. pode ajudar muito. E aí que eu acho que as certificações Google trazem uma grande vantagem, Samara. Eu me lembro que quando eu fiz, na verdade, eu acabei de me recertificar nível 2, É verdade, né? recente. Mas o nível 1, eu me lembro que a gente estudava muito na parte teórica da certificação, porque as certificações têm uma coisa bem legal, né? Essas do Google, porque ela tem, tanto a nível 1 quanto a nível 2, ela tem a parte teórica e a parte prática. Você tem que mostrar a sua fluência digital, que realmente você sabe fazer aquilo, né? Ou como você resolve problemas do dia a dia da sala de aula com a tecnologia. E aí, Samara, essa coisa de... na parte teórica, principalmente, tinha muito de metodologias ativas que me ajudaram muito, assim, muitas ideias de sala de aula invertida, híbrido, blended, né, que eles chamam, o híbrido, enfim, várias estratégias, e aí não era ferramenta pela ferramenta, era assim, várias estratégias de como utilizar essas ferramentas de um jeito que fizesse sentido em ambientes flexíveis, na verdade. Presencial, online, híbrido e tudo mais. E o que a gente vê hoje? Exatamente só isso acontecendo. É só isso que a gente precisa, né? Então, eu acho que a gente repensar nossos modelos pedagógicos e nossas práticas faz todo sentido mais do que nunca. Isso foi uma coisa que eu sempre fiz comigo, assim, tipo... Eu sempre fui assim, Samara, vamos dizer, eu me lembro na época que eu aprendi sobre design thinking. Cara, revolução. Aí eu comecei a usar em sala de aula, né? Comecei a usar 10 mil. Cara, comecei a gastar milhões da minha grana, né? Porque post-it não é barato, né? É verdade. Então, vamos lá. Mas tudo bem. Você comprava os post-its para usar com os alunos? Sempre comprei. Você acha que escola que dá? A tua escola dava? Não, acho que nunca. Acho que não existe. Não existe, tipo, post-it não é que nem giz ou marcador. Consegui uma vez para um professor que dava aula com metodologia Maker. Eu coloquei na lista de material e falei, vai ter que mas ter. é porque o professor é maker, né? Só se for, porque a do inglês aqui não conseguiu, não. Então, eu sempre comprava, né, os post-its. E aí, fiquei muito empolgada de como realmente eu poderia levar a abordagem do design thinking para a minha sala de aula. E realmente fez uma diferença incrível.
E aí ajudei vários professores a se descobrirem nisso e tudo mais. Só que aí todo mundo já está usando isso. Não, aí eu já vou para a próxima. Não tem mais graça. Não, aí tem que... Não, porque aí você tem que evoluir. Por quê? Porque o seu aluno é aluno de outro professor. Então, você tem que ter um leque, a gente fala muito disso de repertório, né? Pedagógico. Você tem que ter um repertório pedagógico. E, na verdade, quando você começa a estudar para qualquer certificação que você vai fazer, você amplia esse repertório. Eu acho que essa é a grande vantagem, assim, essa ampliação de repertório e também de horizonte. Você entender que aquilo ali que você pode usar, muitos professores dizem assim, nossa, Google Keep, cara, eu posso me organizar muito melhor, ou há planilhas, ou formulário. Isso quer dizer, então, Carla, que a certificação do Google, ela não é boa só para quem dá aula online, né? Claro que não, né, Samara? Na realidade, a certificação vem, Carla, para a gente pensar em novas estratégias de ensino também. Ela não é só o uso da ferramenta tecnológica. Ela é para me mostrar como é que abordagens inovadoras da educação podem ser utilizadas no ensino, seja ele online, virtual, assíncrono, síncrono, que agora é tudo, né, tudo novo, presencial, em tempo real, híbrido, em tempo real. Então, eu acho muito interessante isso, a gente pensar que quando eu estou estudando para uma certificação de tecnologia, no fundo, eu também estou atualizando o meu repertório em novas metodologias de ensino. Total. Né? E não tem como eu estudar tecnologia e não falar de novas abordagens de ensino. Né? É verdade. É sempre vinculado. É verdade. E eu acho legal a gente aqui desmistificar um pouco essa ideia de que a gente tem que entender que online é diferente do digital. Verdade. A gente tem que fazer essa diferenciação. Porque, na verdade, você está se qualificando e desenvolvendo novas habilidades e ampliando o seu repertório no digital. É isso aí. Não é uma certificação de ensino online. É também, mas não é só isso. E eu acho que essa é a grande sacada. É que o digital é muito mais amplo, né? Quer dizer, se você está em sala de aula, você pode estar em sala de aula presencial, né? Porque sala de aula agora né? Quer dizer, muito amplo, um não lugar, né? Na verdade. Mas se você está em sala de aula, por exemplo, presencial, né? Quando for o caso, no presencial você pode ter uma aula totalmente digital. Olha isso. Fenomenal. Só que você está presente com os alunos ali. Os fisicamente presentes. Exatamente. E mesmo assim você está sendo digital ou não. Você pode ser totalmente analógico, que não vem ao caso mais, né? Não dá para ser totalmente analógico. O que eu posso dizer é que o que é legal da certificação do Google, Carla, é que todas elas contribuem para esse processo. Então, a certificação nível 1, por exemplo, nunca usei tecnologia, tô ali... Eu já vi gente... Cara, quer caso mais legal que o da Vânia? É verdade. O da Vânia Flores? É verdade. A Vânia, pra mim, tipo... Vânia, ó, beijão pra você, mega case, assim... Eu fico super tocada, assim, com a história dela. Porque eu me lembro quando a gente foi em Varginha, olha lá, interior de Minas, né? A gente saía de São Paulo, pegava um carro, 4 horas para chegar. Era longe. Em Varginha. Pô, Varginha do coração, porque eles nos receberam super bem lá sempre. E nós fomos fazer um projeto lá com um grande grupo lá, que é o Grupo Unis e tal. E a Vânia era professora universitária, tanto lá no Unis, quanto na Secretaria de Educação Municipal, né? Isso. Na Municipal. E aí, quando a gente chegou, ela não sabia nada, assim, Samara. Ela sabia o basicão e tal, mas, tipo, ela aprendeu milhões, super interessada e tal. Me lembro muito dela, assim, super interessada e tal. E ela foi expandindo e tal. E aí, lembra que a gente fez um bootcamp? Aí a gente levou... Não, calma. A gente fez o bootcamp e levou esse grupo de professores universitários pro Google. Foi mesmo. Eles foram... A gente fez lá uma capacitação e depois eles fizeram a prova de certificação lá. Foi mesmo. E o pior é que... O pior ou melhor, né? Porque pode ser pior ou melhor. O resultado da certificação sai na hora.
Na hora ali. Então, quem passou sabe. Quem passou sabe, quem passou não sabe. E a Vânia foi uma das que não passou. Mas o mais legal dela é que, assim, ela sangue nos olhos Guerreira. e tal. Não, Carla, vou fazer. Aí a gente fez um resgate, lembra? Foi, no final do ano, 30 de dezembro. Cara, ela fez a prova dela 31 de dezembro de, não vou saber que ano, 2018, talvez? Talvez. Foi 2018. Porque aí depois ela fez nível 1. Aí ela passou nesse resgate. Aí ela fez nível 2. E tem mais. Durante esse processo, já que a gente está falando de repertório e tudo mais, durante esse processo, ela começou realmente a mudar a prática dela como professora universitária, certamente. E também na rede pública, porque isso é que é fenomenal. Ela começou a perceber que o que ela estava aprendendo servia tanto para o repertório dela como educadora universitária. Setor privado. Como de tecnologia para a rede pública. Então, ela falou assim, poxa, eu tenho que começar a trazer isso também para os meus colegas da rede pública e para minha rede. E ela começou a compartilhar ali com a galera da rede dela, né, Ela Carla? começou a fazer um trabalho aprendendo. E eu acho que, assim, ela foi genial, assim, de uma inteligência, assim, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Com tecnologia, não adianta você dizer assim, porque isso vai ser bom para você. Não, verdade. Não funciona. Funciona para você? Claro que não. Não, eu sei o que é bom pra mim. Sabia que ela ia falar isso. Então, o outro não tá na minha pele, ele não sabe exatamente. O que eu preciso. Mas a sacada dela, que é como a gente trabalha muito com tecnologia, ela não impôs aquilo para a rede de cara. Verdade. Foi um trabalho de formiguinha lá no município, lá em Varginha e tal, até eles entenderem que eles realmente precisavam daquilo. Agora, a sacada... Não, gente, até eles entenderem, não. A pandemia chegou... Não, foi antes. Foi migrar. Antes, Samara, foi antes. Essa virada do município foi antes. E o pessoal do Unis também me falou isso. Cara, se a gente não tivesse feito toda o processo, a formação dos professores, o processo de certificação, imagina se a pandemia tivesse chegado e a gente não tivesse pronto. Mas ela sempre conta que quando a pandemia chegou, quem era contra, porque você vai encontrar resistência no meio do caminho, em qualquer lugar que você queira inovar, né, Carla? Com certeza. Ela falou assim, quem era contra virou pra mim e falou, e agora como é que faz? Então ela tinha conquistado alguns corações ali, como a gente faz, né, Carla? A gente vai conquistando. E ela já tinha implementado, antes da pandemia. Mas, tipo, os alunos não tinham conta ainda. Então, ela estava nesse processo. Quando a pandemia chegou, todo mundo só acelerou. E ela até me falou, ela falou, assim, gente que nem ligava. E é interessante isso. A Vânia, ela foi transformada não só como educadora, mas ela se tornou uma grande líder educacional. Né? Ela se tornou uma grande líder. Eu acho isso que esse é interessante. Esse é um exemplo clássico, assim, de ampliação de repertório que vai muito além... só do repertório pedagógico, mas do repertório emocional, também. Porque você se sente mais confiante, né? Quer dizer, ela foi trilhando. E tem mais, né, Samara? A gente nem disse. Ela fez nível 1, nível 2. Em 2019, ela foi selecionada, uma seleção que é super apertada. São 36 vagas no Brasil inteiro. Verdade. E é um programa mundial, essa certificação de educador inovador. E um programa mundial em 7 cidades no mundo. E ela foi selecionada. Entre os 36 aqui no Brasil, né? E hoje tá aí arrasando. Cara, e não só, tá? Vou te falar mais que ela virou. Ela virou uma youtuber. Eu sei. Cara, os vídeos dela... Ela é minha mentorada. Não, eu sei. Sou a mentora. Cara, os vídeos da Vânia... E eu perguntei pra ela assim, porque eu sou péssima em edição de vídeo. Eu nem ela faz tudo. Ainda bem que tem o Diego aqui, que tem o Lucas, que tem Carla Vidal, porque eu não faço nada disso, né? Edição de vídeo nunca foi comigo. Eu sempre fugi disso, cara. Aí eu perguntei, Vânia... Quem que tá fazendo a edição? Ela faz tudo. Então, assim, quando eu vejo um caso desses, de uma professora que, tipo assim, ela no interior de Minas, né? Tá lá fazendo o trabalho dela super bem feito, com o que ela tinha já, ela já fazia um super trabalho. Mas olha o que ampliou em termos de oportunidades, em termos de... Poxa, hoje, por exemplo, tem muitas vezes que o pessoal do Google pede... indicação, né? Às vezes eu nem preciso falar, eles mesmos já falam, a Vânia pode ir lá, enfim, dar uma palestra, fazer uma formação e tal.
Então, e agora, ela tá numa outra vibe, né, Samara? Que você me falou, acho que agora ela presta consultoria. Ela presta consultoria para redes de ensino, para educadores, para ajudar a implementar e transformar, porque ela transformou lá a Secretaria de Educação em Varginha, junto com a equipe dela, né? Todo mundo, porque nunca é o trabalho de uma pessoa só. Nunca. Agora, Carla, é o seguinte... Não, mas não, calma, não é assim não. Não é assim que a gente vai indo, não. Calma. Eu quero te perguntar o seguinte... Se a Vânia não tivesse passado por esse processo, você acha que ela estaria onde ela está hoje? Eu não sei te dizer. Eu acho isso muito fatalista. Não, eu acho que ela não estaria. Ela poderia ter tomado outro caminho como professora e tudo mais, mas eu acho que da forma como foi... Eu acho que é uma conjunção, porque no fundo, a Vânia, ela tinha um repertório pedagógico ampliado já, porque ela é pedagoga, ela dava aula para pedagogos, e ela aceitou o desafio que a tecnologia trazia para novos... Ela já sabia que a educação precisava passar por uma transformação. Então, no fundo, eu acho que foi esse conjunto. Ela estava predisposta a usar novas metodologias de ensino, esteve predisposta a falhar e continuar, né? Porque ela poderia ter desistido. Não, Samara, olha a pressão naquele dia lá. A gente tem até muitas fotos legais, né? Tem, sim. Cara, era muita pressão, porque eu me lembro que a galera saía da sala, porque ninguém pode falar, né? É uma prova, cada um faz no seu computador e tal, e ninguém pode falar com ninguém. Aí eles saíam, lá no Google tem uma antessala ali. Aí eles saíam e ficavam lá, esperando esperando o resultado. Alguns saíam mais rápido, outros mais devagar. E aí, na hora você sabia, os teus colegas, os teus gestores passando, lá. né? Ou não. Cara, a Vânia... Mas então, por isso que eu acho que é isso. É sempre uma confluência. Uma confluência de uma pessoa que está predisposta a aceitar o que é diferente. Boa. E a tecnologia, gente, ela vai mudar o tempo inteiro, Carla. É isso que eu gosto sempre de dizer pro professor. A tecnologia A, B e C, pode ser que amanhã ela seja D, E e F. Mas o repertório que você adquiriu com a anterior vai te ajudar a entender melhor. Isso é que é fluência. Não é você saber como é a ferramenta. É você saber que qualquer ferramenta que você tiver pela frente... Tanto que a gente trabalha com qualquer ferramenta que coloque na mão da gente. Sabe o que eu me lembro dessa coisa? Um exemplo típico de influência digital, eu me lembro, quando começou a... Olha isso, tá, Samara? Não... Acho que... Enfim, o Lucas aqui nem é desse tempo. Vamos ver. Mas é o seguinte, quando surgiu a primeira câmera digital, a primeira máquina digital, câmera digital, ela era da Kodak. E aí, óbvio que eu mandei trazer uma. Alguém vinha, minha irmã vinha, alguém vinha dos Estados Unidos e trouxe, porque não tinha nem no Brasil e tal, a primeira digital. E aí, eu me enrolava com o negócio de transferência de arquivo, de não sei o quê, botar não sei o quê. E aí, eu sempre pedi ajuda pro cara da TI. Lá de onde eu trabalhava, né? E eu via ele, eu dizia assim, ele tinha uma destreza, que é isso, essa fluência digital, e não interessava se era um iOS, se era Kodak, se era Android, não interessava. É só a habilidade que ele tinha. Habilidade de começar. Aí que eu fui entender que era exatamente isso que eu precisava desenvolver, entendeu? Quer dizer, com qualquer... equipamento, hardware, software e tal, não interessa. Se você tem essa fluência digital, você vai atrás. Por exemplo, quando a gente vai dar formação, às vezes a gente está falando de algum aplicativo, por exemplo, Google Fotos, no celular, né? É aquele desespero, porque em cada celular é diferente. Exatamente. Tem celular que tem que baixar, tem celular que é nativo. Aí tem celular que não baixa. Aí, às vezes as pessoas pedem ajuda pra gente. Muitas vezes a gente não sabe, nunca usou aquele celular. A gente pega, em 2 minutos, a gente vê lá, entra nas configurações e tal e resolve. Exatamente. Então, isso é fluência digital. E isso você não adquire assim. É preciso prática e uma prática consistente, eu acho, sabe? Concordo totalmente. E aí depois você começa a evoluir e ir mais além, mais, aí não para nunca mais, né? Concordo. Carla, mas é o seguinte, a Vânia, ela é, né, uma pessoa super habilitada, capacitada. A minha pergunta é a seguinte, eu não tenho... Imagine a seguinte situação, eu sou professor tradicional, sempre dei as minhas aulas, funcionava. Tudo lá escrito no caderninho, alunos, tranquilo. Tinha meu caderninho. O meu jeito de lidar com os alunos funciona, porque eu me relaciono bem. Como é que você acha que uma certificação Google pode apoiar esse professor na maneira como ele planeja as aulas dele?
no planejamento, Carla. Porque não vamos nem falar lá da ponta, de aplicar com o seu aluno, eventualmente. Como é que eu posso planejar uma aula? Você está dizendo assim, que num primeiro momento ele nem vai impactar diretamente os alunos, vai ser primeiro uma coisa para ele. Exatamente. E específica no planejamento da aula, porque eu sei que você é alguém que prepara a aula, a Carla, ela, assim, nada é do nada, né? Parece que é, mas não é. Parece que é. E eu acho que o planejamento da aula, Carla, é um momento muito importante pra gente que é educador, né? Total. Porque é quando como é que eu vou impactar aquele aluno para que ele alcance ou desenvolva aquela habilidade e competência que eu tô querendo desenvolver? Eu acho engraçado essa coisa do planejamento, porque porque assim, eu brinco que eu sou muito orgânica, todo mundo sabe, você sabe. Mas você planeja tudo. Mas é o seguinte, eu posso ser orgânica, eu posso inovar, porque eu tenho tudo planejado. Se eu tenho planejado, eu posso sair daquele planejamento, mas já está lá. Total. Entendeu? Eu acho que as certificações Google, ela traz... Eu acho que esse é o primeiro passo, inclusive, que você muda. Porque primeiro você começa a se organizar. Como é que você se organiza no digital? Onde que você vai colocar os seus recursos? Como é que eu posso achar um documento muito rápido e não perder tempo? Então, o planejamento... Primeiro, você vai saber se localizar, que muitas vezes a gente se perde. É verdade. Não sabe onde põe os arquivos, não sabe onde é que está o caderno, não sabe isso. Então, você começa a se organizar. Você começa a ter uma outra mentalidade no digital de organização dos seus arquivos. Perfeito. Né? E também, aí você realmente começa a entender como você pode utilizar novas estratégias de ensino, porque na parte teórica é muito forte essa parte, e na parte prática você tem que estar super bem com a parte de organização dos ambientes e tudo mais, que é isso que eles vão pedir muito. Então, onde é que está o meu arquivo no Google Drive? Cria um arquivo no Google Drive, como é que você faz isso e tudo mais. Então, eu acho que tem 2 níveis, Samara. O primeiro, que é esse que você está falando, que é o organizacional mesmo. Como é que eu me situo? Como é que eu posso começar a ganhar tempo? Perfeito, já é um ótimo caminho. Né? Tipo assim, cara, se eu preciso... Sabe o que acontecia comigo? Eu não sei como é que você preparava a aula e tal, mas eu, nos meus tempos, lá atrás, antes do digital, mesmo até no digital, eu tinha os caderninhos. Todo mundo tem. Todo mundo, né? Eu não Inclusive, sei. Eu fui comprar material escolar, dá uma vontade de comprar um caderno, mas tem eu tenho os cadernos. Até hoje. Eu, por exemplo, em reunião, toda reunião... Você tem eu coloco, seu bloquinho de anotações. Eu anoto lá e depois tem que colocar no digital para estar disponível para o digital. Mas aí os caderninhos, o que acontecia? Acabou o semestre, para mim era semestre, para você é ano, né? Acabou o meu semestre, por exemplo. Poxa, eu vou ter uma turma nova. Beleza, eu posso até usar aquela ideia, mas, cara, não vai ser do mesmo jeito. Outro grupo, né? Você tá trabalhando com outro grupo. Aí você vai fazer o quê? Você vai copiar tudo de novo? Você vai rabiscar? O que você vai fazer? Como é que você organiza isso? Então, no digital, cara... Mais fluido, né? Nossa, é muito mais, assim. Você vai poder editar os seus arquivos, mas, ao mesmo tempo, você não vai perder os caderninhos antigos. Sei. Porque você tem o histórico. Então, você pode até apagar tudo, deixar só o que você quer. Mas tem replanejar, mas tem histórico. Então, e no histórico, por exemplo, você aprende, quando você está estudando, que você pode renomear. Então, você pode dizer até a turma, que era aquela que você estava usando, entende? Então, eu acho que nessas pequenas coisas, você começa a ser mais ousado. Porque se você vê assim, poxa, eu consigo me organizar no digital, tá, agora eu vou dar o próximo passo. Poxa, aprendi a fazer... um teste em formulário, né, do Google. Poxa, então agora eu vou tentar usar esse teste com a minha turma. Perfeito. E aí você vai começando a usar. E assim você muda a sua prática, Samara. Eu concordo plenamente, Carla. Eu acho que a certificação, no que tange ao planejamento da aula, ela ajuda a gente a dar um salto no que a gente chama de personalização da aprendizagem. Aí... Nós todos sabemos aqui que cada aluno é um universo, e cada um está em um nível de aprendizagem, não é isso? Então, eu tenho aluno que está mais avançado, eu tenho aluno que está ali dentro do que eu planejei estar, eu tenho aluno que, por algum motivo, ficou atrasado, seja ele de aprendizado ou de problema de saúde, enfim, 1000 motivos a gente tem. Como é que eu posso, Carla, por meio de uma certificação, o que eu vou aprender por meio de uma certificação para me ajudar a personalizar essa aprendizagem? Nossa. Pessoal, a tecnologia, ela veio aí como solução para isso. Porque eu sempre trabalhei nessa forma, Carla. Quando eu faço uma prova,
Eu vou ter ali alunos em diferentes níveis. Instantaneamente. Eu posso dar atendimento igual para eles? Não, mas né? Na verdade, quando você está numa sala de aula presencial ou até online e tal, tem aquela massa ali. Se você não cuidar... Aí, o que está numa ponta com dificuldade se desprende. Você pega a média, né? Você não vai pegar... Você pega os nossos filhos que se enquadram e que vão bem no sistema, mas os nossos que nunca se enquadraram... acabam sendo excluídos. Total. E o outro lá da ponta também, porque eu tenho 2 pontas na sala, né? Eu tenho aquele aluno que é muito acima da média. Que precisa de desafio, que eu vou poder também. Então, com a tecnologia, eu vou conseguir planejar uma aula que seja personalizada para cada um desses perfis. Isso também é muito interessante. Porque olha como a tecnologia acelera processos, Carla. Enquanto eu tenho um grupo de alunos fazendo uma atividade que tem a ver com a dificuldade dele na prova, o outro grupo pode estar fazendo uma pesquisa, porque eu preparo isso antes no meu planejamento, que vai fazer com que ele avance mais. E aí a gente usa novas metodologias, trabalhos em grupo, peer instruction, permeada pela tecnologia. Não, volta aí, o quê? Peer instruction. Não, depois eu que sou metida, instrução pelos pares. Ai, meu Deus. Não pode falar instrução pelos pares? Mas não dá, porque o bonito é o nome dele, bonito, né? É o peer instruction. Mas eu acho que no fundo, eu só vou conseguir aplicar essas novas metodologias usando a tecnologia, porque a gente não consegue dar atendimento individual para todos, para 50 alunos? Não dá, mas com a tecnologia você consegue. Você consegue mesmo. E nas certificações tem menus de aprendizagem, tem hiperdoc, tem um bando de coisa legal que você vai aprender de como construir essas trilhas de aprendizagem. Ensino por rotações. Nossa, tem tanta coisa. O pessoal fala assim, nem todos os meus alunos têm celular. Se você tiver um aluno com celular em sala de aula... Nossa, já fiz muito isso. Já consegue Samara, trabalhar. eu me lembro quando começou a história de laptop, porque ninguém tinha, só tinha desktop, porque laptop era muito caro. Muito caro. Aí eu comprei um laptop e no inglês a gente usa muito flashcard, né? Para ensinar, enfim, palavras, fazer... Enfim, aquela coisa de início de aula para mostrar e tal. Cara, eu comecei a usar o meu computador, um computador que eu tinha. Eu tinha um laptop que eu comprei aí, investi de novo. Não foi só nos post-its, tá vendo? A gente, como professor, sempre investe, eu acho né? que recentemente, inclusive, a maioria dos professores deve ter investido. Com certeza. Máquina. Se não foi uma... Eu quero saber aqui, quem não investiu aqui numa coisinha? Eu quero saber o que investiu, na verdade. Ou um celular novo, ou aquela luzinha ou um celular, aquele... Como é que chama aquele lá? O ring light, ou um tripézinho. Alguma coisa, ou então pegou um livro velho, colocou lá, empilhou. Isso eu já fiz várias vezes. A gente transformou a nossa casa num cenário, na realidade, nem me fale. Mas aí eu pegava o laptop, eu tinha um laptop só. Eu usava para minha turma inteira. Então tem 1000 estratégias que dá para você usar com a tecnologia, mas que você só vai saber que elas existem se você se colocar no papel de aluno novamente. Eu acho que é isso o grande benefício de uma certificação, assim, nesse sentido, de você voltar a ser aluno. E eu acho, Samara, assim, como professora, tá? E eu acho que você também tem isso, assim. A gente chega a ser meio... qual que é a palavra que eu vou usar? Meio pedante, assim, meio arrogante. Não que a gente seja... Mas chega um ponto na nossa carreira que a gente diz, isso aí a gente já sabe, isso aí eu já sei. Todo mundo. Isso aí não sei o quê, né? Isso aí, afinal de contas, a gente trabalha isso aí eu sei de trás para frente e tal. E o que eu acho que a certificação faz é tirar a gente da zona de conforto e de tirar a gente desse pedestal de achar que a gente sabe tudo, que professor é assim. E ensino médio, que eu sei que você de ensino médio, é pior ainda. Os professores se acham, não sei o que é. Não sei por que eles se acham mais. Alguém dá autoridade pra gente, aí a gente acha pronto. Que tem. Então, eu sempre acho que voltar a ser aluno em qualquer circunstância faz com que você, volte de novo a entender o seu papel de educador, os desafios, se colocar no papel do aluno, quer dizer, os desafios que os alunos têm, o emocional da prova. É muito interessante. Esse é muito interessante. Esse, vale uma conversa só sobre isso, porque, cara, eu nunca vi uma coisa tão simples, mas que desestrutura tanto os educadores. Cara, toda vez eu tô... Esse final de semana mesmo, ontem,
Tipo assim, não tô conseguindo fazer a prova, não tá dando certo. Começa pelo login, Samara. Eu sei, Carla. Não tô conseguindo colocar a senha. Eu disse assim, ser avaliado é muito calma. Difícil. Mas é muito difícil ser avaliado, Carla. Então, a gente avalia o tempo inteiro enquanto educador. Então, por isso que eu acho legal Mas é isso. difícil ser avaliado. Então. E tem ali um componente mesmo, às vezes, de cobrança pessoal, né? Essa é a Samara, tá? Ela tá falando por ela mesmo, porque ela... Você demorou para ir fazer a prova, porque você não queria falhar, né? Ai, aí, ó. Olha aquela, né? Essa humildade, né? Humildade do educador. Que vem da gente. Eu acho que isso é importante também, a gente tirar um pouco disso e ter mais humildade, entender que sim, a gente pode aprender coisas. Sabe um cara, para finalizar aqui, sabe um cara que eu tenho maior admiração, assim, que passou por uma das nossas formações, um do nosso bootcamp, o Ricardo Cobucci. É o de medicina, esse? De medicina. Médico. Cara, lá de Natal. Conheceu a gente também num Amplifica Natal, que a gente fez num seminário, né? Médico, cardiologista, mas que também era professor universitário, obstetra, né? ele. Obstetra. Obstetra. E o Cobucci, poxa, é desses caras que, assim, ele é obstetra, super renomado, ainda é pesquisador, professor universitário. Então, assim, se estamos falando, assim, de um cara que poderia, né, tá nesse pedestal, é o Ricardo Cobucci, né? Cara, o Ricardo Cobucci, ele se conectou com a gente no seminário, depois ficou sabendo sobre as certificações e decidiu fazer. Cara, eu achei isso sensacional. Ele fez o nível 1, ele fez o nível 2, e claro, ele teve essa coisa de... Ele demorou para fazer a prova. Porque ele queria estar muito preparado. Isso, né? Ele deve ter uma cobrança pessoal muito grande e tudo mais, ainda mais na profissão dele, que não pode errar de jeito nenhum, né? Então, eu acho que ele tinha uma cobrança ainda maior. Mas ele fez, e o legal hoje, Samara, é que ele ensina metodologias ativas para os colegas dele, professores universitários, não só em Natal, mas no interior, tipo Mossoró e tal. Então, ele vai para o interior para ensinar só sobre metodologias ativas. E aí, eu acho que é o grande benefício da certificação, o fato de que você tem essa coisa de não ficar no pedestal, se colocar como aluno, e, ao mesmo tempo, ter a autoconfiança para ir começar a ensinar outros colegas. Eu acho isso fenomenal, assim. Acho que é muito transformador. Vamos dar um salto agora? Salto? Um salto. Ixi, a Maria. gente falou do que é bom pro professor, como é que planeja a aula, o que muda, mas eu quero saber de verdade aqui os alunos, Carla. Você já deu aula usando tecnologia, eu fui aluna da Carla, né? Fique bem claro aqui. Foi aí aqui. Que, né, deu clique, né, Samara? Né? Mas como é que você acha que os alunos se sentem quando os educadores começam a usar essas ferramentas em sala de aula? Sendo no mundo online, presencial, como é que tem sido a sua experiência? Como é que foi a sua experiência nisso? Eu vou contar a minha também. Eu sempre achei que a tecnologia aproximava. A minha coisa com tecnologia foi sempre... Muitos dizem, que isola e tudo mais. Para mim, eu sempre tive isso como a tecnologia aproxima. O fato de você começar a utilizar as tecnologias, as estratégias com o digital, com as tecnologias, faz com que os alunos, você seja mais próximo dos alunos, quer dizer, do mundo deles, né? Não é um mundo à parte, tipo o meu mundo e o seu mundo, é o nosso mundo ali. Legal. Que você acaba construindo, né? E eu me lembro, eu estava até lembrando disso esses dias, Samara. Eu tinha uma turma de adolescentes, e eu sempre gostei de dar aula para adolescentes. Adolescentes mais velhos. 12 anos não, 16 para cima. Ensino médio, tá, gente? Adorava. Mas os meninos menores também são gracinha, mas os maiores eu acho mais divertidos ainda. E aí, eu tinha uma turma que era o seguinte, eles já eram proficientes em inglês, e eu tinha uma turma de sexta-feira que não tinha material didático nenhum, do jeito que eu gosto, não tinha nada. Eu que trazia as mirabolações todas na minha cabeça. Pra caramba. E eles já falavam inglês, eles eram fluentes. E eles estavam nesse curso só para manter o inglês, para não perder o inglês. Porque você sabe, né? Prática, o digital também, você tem que continuar praticando, né? Aí, o que aconteceu? Eu tive... Era um curso de um semestre. Eu passei 1 ano e meio com eles. E eu disse assim, pelo amor de Deus, gente, não se matricula mais, vai fazer outro curso.
Qual que era o segredo ali? Eu trazia sempre novidades tecnológicas para eles, e eles entendiam que aquilo que eu estava trazendo, de alguma forma, ia beneficiá-los, sabe? Ou eles iam aprender alguma coisa. Eles diziam assim, teacher, mas de onde você aprende tanta coisa nova? Eu digo, com as minhas redes digitais, e aí eu trago para vocês. E era sempre alguma coisa que eles nunca tinham visto na vida. Que legal. Na vida, Samara. Isso. Então, essa coisa da tecnologia faz com que você realmente tenha essa proximidade com o aluno, e tem mais. Eu acho que é um sentido de carinho, assim, de que, poxa, eu estou pensando não só na melhor forma para mim, mas a melhor forma para você aprender. Eu acho que essa é a mensagem que a gente deve passar com o digital. Sensacional. Carla, eu sou do tempo que era proibido usar celular em sala de aula, né? Como professora, tinha uma placa. Eu sei, eu sempre burlei esse sistema. Tinha cidade que tem lei, que é proibido. Acho que essas leis ainda existem, vocês foram derrubadas. Não, agora, né? Espero que tenham sido derrubadas. Então, Carla, a sensação que os meus alunos sempre tiveram, quando eu falava assim, pega o celular porque nós vamos fazer uma atividade, era primeiro assim, do que era proibido, mas naquela aula era liberado, né? Então, e do que tem pra gente fazer aqui, além da curtição, porque o celular ali, enfim, era utilizado mais como lazer, e aí eu estava propondo um uso pedagógico. Então, de início, essa surpresa, ela sempre foi muito interessante para os meus alunos. Com o passar do tempo, os professores passaram a usar o celular e a tecnologia em sala de aula. E aí, o que eu ouvi dos meus alunos foi o seguinte, e aí foi até um colega que me contou, que ele perguntou para os alunos qual professor que eles tinham, que eles sentiam que gostava mais de dar aula. E eles disseram que era eu a que gostava mais de dar aula. Que legal! Olha, assim, tá vendo? Para comprovar o que eu tava te falando. A professora que mais gosta de dar aula é a Samara. E o professor falou assim, mas por que é a Samara? Tipo, a gente também gosta. Porque ela sempre prepara alguma coisa diferente pra gente. Tá vendo? Então, porque eu sempre tava trazendo... Olha aí o carinho, tá vendo? E é isso. O que o aluno eles sente reconhecem. É que... E aí, até quando você prepara uma aula tradicional, eu sempre falo isso, pessoal, como usar a tecnologia quando a galera não tá preparada? Eu sempre faço disclaimer com os meus alunos, Carla. Você também. Eu sempre falo assim, olha, gente, hoje eu vou tentar um negócio diferente aqui. Eu sempre falo. Eu digo, pode dar tudo errado, gente. Se der errado... Aí, segura as pontas, vocês vão segurar junto comigo. Ajudem, porque aí depois a gente vê ideia. como é que vai fazer. E vocês vão me dizer se vale a pena continuar investindo. Isso traz o que a Carla falou. Uma aproximação, passa a ser uma relação, Carla, muito horizontal. Muito. Eu saio do pedestal, como você falou, até tablado, né? A gente tinha até tablado. Putz, grila, é mesmo. Eu saio do tablado e entro num patamar para o meu aluno que eu sou muito mais uma mentora, uma facilitadora, do que alguém ali que sabe tudo como se ele não soubesse nada. Exatamente. E eu pergunto, você não pergunta também? Eu, às vezes... E eu me lembro, quando eu comecei a usar... Cara, nunca vou esquecer disso. Quando surgiu MP3, não tinha nem iPod Nano. Era os aparelhos de MP3. O USBzinho. Aí, obviamente, eu pedi a minha irmã morar nos Estados Unidos, pedi para ela trazer um aparelho de MP3 XYZ lá, que eu precisava daquilo para as minhas aulas. De novo, investindo nas minhas aulas. E aí, esse aparelhinho do MP3, nessa época, Samara, já rolava podcast. Que legal. E aí, eu comecei a levar podcast para os meus alunos escutarem em inglês, assim. Legal. Então, eles se sentiam assim, tipo assim, é como se você estivesse dizendo para o aluno o seguinte, você é especial e eu estou cuidando de você. Eu estou aqui, dedicada a você ao seu aprendizado, entendeu? Isso eu acho... Carla, isso é tão fenomenal que até hoje eu tô até emocionada, assim. Você recebe, eu também recebo ex-alunos que já são profissionais aí de áreas diversas, que nos procuram, né, para contar o que aconteceu na vida deles. Por isso, é aquilo que você falou, a tecnologia, ela muito mais aproxima do que afasta. Então, se eu passo a trazer novidade para os meus alunos, mostrar para ele que eu estou preocupada, que eu topo arriscar, desde que aquilo não venha ferir o aluno, né? Porque tem muita aquela coisa, eu quero o Google Forms, eu acho que ele teve esse papel. Quando todo mundo começou a usar Google Forms, os meus alunos um dia viraram para mim e falaram assim, Samara, não aguento mais a Google Forms. Aí eu, gente, mas eu não vou usar Google Forms hoje. Repertório, né? lembra? Eu vou trabalhar de outra maneira, para poder aumentar isso, mostrar para o aluno que você vai estar sempre inovando na realidade. Acho que, no fundo, é isso. Agora, Carla... Ai, Samara, esse papo tá bom, hein? Gostando, né?
Eu fico pensando assim, e aquele professor que já conhece as ferramentas Google, já usa, é super descolado, para que fazer a certificação? Se você é alguém que já domina... Ué, você já não dominava as ferramentas? Já. Então, eu te pergunto, para que fazer? Bom, eu diria o seguinte. Primeiro, porque é muito mais fácil eu ter uma chancela externa de que eu domino do que eu ficar achando, né? Você coloca lá, domino XYZ, aí você põe uma certificação muito mais, já deu. Eu preciso dizer. Então, assim, externamente, profissionalmente, acho que de cara, não adianta eu dizer que eu sei, né? Falar inglês. A Carla, que foi minha professora, tem que me dar lá o diploma, dizendo que eu estou habilitada nisso. A certificação, acho que ela tem muito essa função, esse papel. Mas o outro lado, Carla, é aquilo que a gente discutiu aqui. Se coloque na posição de um aluno do século XXI. Quando você vai tirar uma certificação, você está se colocando no papel de um aluno do século XXI. E para ser professor da nova era, você também tem que ser aluno da nova era. Não adianta eu dizer que eu sou uma professora atualizada da nova era se eu não me coloco enquanto aluno nesse ecossistema. Eu acho que também é se colocar numa posição de desafio também. Você se desafiar a persistir, a ter uma prática. Nada mais importante nesse momento que a gente está tão disperso com tudo que tem, né? Quer dizer, essa coisa de atenção é muito difícil. Então, assim, você se colocar o desafio de começar algo e finalizar e ainda ter uma certificação. E um outro ponto também é a questão do desconforto mesmo. É verdade. Né? Então, quando tudo está muito confortável, certamente você não está aprendendo. Não, e isso responde outra pergunta que eu ia fazer. Opa! Você é assim, adiantada, Carla. Porque tem aquela história, né? Por que me reinventar se eu já gosto e acho que funciona o jeito que eu trabalho? Cara, Exatamente. Se você tá na posição de conforto, se tá tudo ok, Carla, então você não tá inovando mais, né? Ô, Sems, eu nunca esqueço daquela nossa palestra que a gente faz, quando a gente dá aquela palestra do Google, falando sobre o Google. Do Grow with Google, como é que... Não, é aquela outra do se tá bom, pra que mudar? Né? Essa é ótima. A gente tem essa palestra que é fenomenal, porque o Google é exemplo típico disso, porque é assim, e a gente sempre conta aquela história da laje, né? É verdade. Que é o seguinte, se tá bom, pra que mudar, né? Foi o seguinte, a gente deu aquele primeiro bootcamp que a gente fez, foi lá no Google. 120 educadores na laje. 120 educadores Google, na laje. E eu era apaixonada pela laje. É um espaço dentro do Google que é assim, tipo, todo mundo quer ir lá, assim, arquitetura bonito, ainda era aberto, né? Tinha aquela abertura, você via São Paulo, coisa maravilhosa. Aí foi o seguinte, aí tinha que acabar às 6 horas em ponto, tava todo mundo preocupado, porque a gente tinha que sair do prédio. Quando a gente saísse, eles iam reformar ali a laje. E aí eu desesperada, assim, mas por quê? Por quê? Por que reformar a laje? Meu Deus do céu! Como assim? A laje é maravilhosa. Pra quê? Tá tão bonito, não tem nada quebrado, não tem nada caindo aos pedaços. Aí, foi a partir daí que eu comecei a entender a lógica do Google. Não precisa estar ruim para mudar. E é assim que eles fazem com todas as ferramentas. Eles matam ferramentas sem ter dó. Verdade. Tem até aquele Death by Google, né? O site maravilhoso. Depois procura aí. deathbygoogle.com. É maravilhoso. De todas as ferramentas que já morreram do Google. Verdade. Então, não ter esse apego e entender que sim, quando a gente acha que está lá, tem algo mais que a gente pode almejar e alcançar, né? Existe um mundo fora da nossa bolha, fora dos... Enfim, romper barreiras mesmo, romper isso, entende? Então, acho que essa história da laje é muito simbólica, assim, nesse sentido. Não precisa estar ruim para mudar. Então, a sua aula pode ser fenomenal, mas ela ainda pode ser ainda mais. Exatamente. Sempre tem algo que pode melhorar. Sempre. E aí, Carla, eu queria compartilhar uma história de um educador que se reinventou após as certificações. Aliás, a gente conhece vários, eles já tiveram até no nosso canal, no Ampliflix, né? Tem vários. Nossa, tem vários. Mas mesmo. Essa eu queria compartilhar, porque você conhece também essa história. Esse professor, por exemplo, ele sempre foi um professor muito calmo, daquele que fala assim, né? Mais baixo. E ele disse que uma das queixas dos alunos é que eles sentiam sono
na aula dele. Uhum. E aí, o que aconteceu, Carla? Esse professor, ele foi atrás de estratégias a gente chama de power teaching até, né? Usando o digital, olha aí. Usando o meio digital. Foi atrás. Né? Ou seja, essa pessoa teve contato com o meio digital, já estava usando a tecnologia ali de alguma forma e foi atrás de uma estratégia que o power teaching fala de como é que você pode lidar com os alunos. Então, sempre que alguém me pergunta assim, como é que você se reinventa na sala de aula? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é quais são as nossas limitações enquanto profissional. Todos nós temos limitações. Todos nós. Não existe nada que a gente não possa melhorar. E esse caso emblemático desse professor que procurou o digital para resolver um problema dele, pessoal, de relacionamento ali com os alunos, tem muito a ver com o que as certificações propõem, né, Carla? Que é eu primeiro reconhecer no que eu sou bom, eu tenho que saber no que eu sou bom, o que eu preciso melhorar e onde eu posso buscar esse espaço de melhora. E né? as certificações, se você reprova, o que eu já falei, que 50% reprova na primeira vez, não porque não saiba, mas muitas vezes por causa do emocional, o Google te diz já de cara, tipo, as 3 áreas que você precisa treinar mais para melhorar. E é engraçado, se você passa, não te fala nada, só diz que você passou. Isso é uma coisa que incomoda até os professores, né? Porque você tem que ter pontuação acima de 80% para passar. Mas ele não fala se você é 80, 90, 100. Não interessa. Fica todo mundo não interessa, você já passou. Você é fluente digital, tá ok. E essa questão da reinvenção, Carla, é que eu acho que é interessante pra gente que é educador, porque a educação muda, passa por transformações e agora eu tenho que estar me desafiando a me reinventar. Agora tá mais acelerado, né? As gerações mudam, né, Carla? Isso é um outro aspecto também. Não, a tua filha aqui, outro dia ela deu uma aula de TikTok aqui pra gente. A gente recebe alunos, quem dá aula há muito tempo, que nem Não, e ela mexendo no TikTok. A gente recebe alunos com outra fluência. Eu me lembro quando... Não, eles nasceram chipados, fala sério. Certeza! Pode ser. Certeza que nasceram chipados. Se eu não me reinvento, eu não tenho, assim, nem como conversar com essa geração. Não, cara, Carla. não tem. E eu vou te falar, porque eu tenho uma sobrinha de 8 anos de idade. E eu dei o meu Chromebook pra ela. Olha só. Samara. Faz tudo. Não, Samara, foi assim. Eu entreguei pra ela, eu fui começar a falar pra ela como é que explicar, como é que fazia no Chromebook. Ela já foi, não, tia, pode deixar aqui, Dinda. Foi lá pra... Já tava mexendo, já tava tudo. Tá vendo, gente? Inacreditável. E aí, como é que a gente vai dar aula pra essa galera que tá chegando? Eu me lembro quando a gente discutiu quando a geração 2000 ia chegar na faculdade. Que são os nossos filhos, porque a gente pega, né? Na escola, a gente pega as gerações antes. Agora, Carla, você já parou para pensar que a geração que está chegando agora no ensino médio, quando eles nasceram, já tinha internet no celular? No celular. Não estou falando de ter um computador em casa com internet. Já era acessível à ponta dos dedos. Essa geração, ela vem com outro perfil. E a gente, enquanto educador, vai ter que estar realinhada a ela, né? Ai, Samara, adorei bater papo aqui com você. Bom, vamos para a próxima, né? Quem sabe a gente faz uma próxima rodada. Exatamente. Curtiu? Conta pra gente.